Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua graça maravilhosa, que através dela nós podemos ser chamados de Teus filhos. Eu Te dou graças, Pai, por isso, porque simplesmente Você nos deu da Tua própria vida para que vivenciássemos o melhor desta terra, tudo por graça. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, milionários. Glória a Jesus. Amém. Como vocês sabem muito bem, nós ministramos sobre prosperidade e essa é a visão que Deus me deu. É o carro-chefe do meu ministério. Então eu prego o evangelho com prosperidade. Eu prego prosperidade, eu prego o evangelho com prosperidade. E aí você vê várias pessoas, glória a Deus, aqui na igreja que estão sendo beneficiadas por esta visão, por esta palavra. Amém? Cada vez mais, cada vez mais. E é algo, porque é algo que Deus nos deu. Lá aquele versículo preferido do amado pastor Cristóvão, né, Efésios 1:3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aquela palavra abençoou, que é eulogiou, quer dizer, coisa boa, dádiva, e logos, que é palavra. Logo, quando fala abençoar, é o bem que vem da palavra. E quando nós vemos isso, nós podemos observar claramente que está lá um dos significados que tem nos abençoa, nos fez prosperar com toda sorte de bênção espiritual. Amém? E não importa, meu irmão, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente de todo jeito, não tem problema não. Eu vou continuar fazendo o que Deus mandou, ministrando sobre prosperidade. Entretanto, tem algo que eu gostaria de falar hoje, importantíssimo. Eu gostaria que vocês abrissem rapidinho aí em Filipenses capítulo 1. A carta de Paulo aos Filipenses, né, os nossos amados irmãos que residiam na cidade de Filipos, amém? Então, me lembrando ali, queridos, é o seguinte, sabe, eu procuro lembrar do pessoal dos ministros, aí quando é minha vez é a minha colheita, eles procuram me lembrar. Queridos, está sendo transmitido, está ao vivo, por favor, curta, compartilha, se inscreva agora, por favor, pega aí o teu celular, nesse instante, compartilha, curta, bota coloca alguma menção, amém? Faz algum comentário que é para o algoritmo entender que essa palavra é necessária para ser ministrada. Lembre-se, algoritmo não é crente, ele não se converte. Então ele segue exatamente o que a gente colocar lá, amém? Pronto, então vamos voltando para cá. Então, amados, Paulo escreve, né? Paulo, no caso aqui foi Paulo e Timóteo, escreve aos nossos irmãos da cidade de Filipos. E ele diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Observe, a todos os santos. A pergunta é, aquelas pessoas de Filipe eram prósperas? Com certeza. Ricas? Com certeza. Milionários? Com certeza. Mas por que ele não disse aos milionários de Filipos? Por que ele não disse aos prósperos de Filipos? Por que ele disse aos santos? Vocês já pensaram nisso? Abre lá, Colossenses. É só passar mais para frente. Eu acho. É isso mesmo. Colossenses. No capítulo 1, no versículo 2. A partir do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Observe, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Observe claramente, ele não chama de prósperos, ele chama de santos. No entanto, nós sabemos pela palavra que toda pessoa que nasce de novo ela é próspera. Vou repetir, toda pessoa que nasce de novo é próspera. Pastor, mas eu não estou vivendo essa prosperidade. É porque você ainda não aprendeu a verdade. Mas se você medita na palavra de Deus sobre prosperidade, você vai ver prosperidade se manifestando na sua vida, que você já é. E, logicamente, os nossos irmãos em Filipos e os nossos irmãos em Colossos, com certeza eram prósperos.
mas Paulo não os chama de prósperos. Os chama de santos. Então, a primeira revelação. Ser santo é mais importante do que ser próspero. E olha que é uma pessoa que prega prosperidade. Amém, queridos? Qual o tema da ministração, pastor? Santidade versus prosperidade. Santidade versus prosperidade. O Senhor colocou no meu coração para falar sobre isso, para buscar também ter sempre aquele equilíbrio. Numa igreja, nós ministramos sobre salvação, nós ministramos sobre os dons, nós ministramos sobre prosperidade, sobre riqueza, nós estamos ministrando sobre tudo isso, porque numa igreja é para isso, realmente é para isso. Da porta dali para cá, a gente tem que ministrar sobre isso, que as pessoas precisam crescer em várias áreas. No entanto, o cuidado do Senhor para conosco é para que a gente não fique tão voltado para uma área que esquece a outra. Durante séculos, a igreja, de forma geral, pregava bastante a teologia da miséria. Tinha que ser pobre e tal, vendia tudo, dá tudo para a igreja, bora viver da pobreza, e aquela coisa toda, porque justamente isso, porque ser pobre era uma espécie de, digamos assim, pré-requisito para o céu, e baseado inclusive na Bíblia. Só que, glória a Deus, que o conhecimento chegou, onde você pode ser próspero e santo. Na verdade, você deve ser próspero e santo. A propósito, santo significa separado. E santos de Deus, separados para Deus. Um amém. Separados para Deus. Deus, na sua soberania, nos concedeu esta coisa maravilhosa, esse presente maravilhoso chamado livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Mesmo sendo, você escolhe fazer dele o seu Senhor, ou você simplesmente escolhe não fazer dele o seu Senhor. Agora só que o final não é bom. Mas você escolhe. A tendência é essa. E o problema todo é que muitas pessoas estão escolhendo prosperidade em detrimento da santidade. Ser santo significa ser separado para Deus. E eu vejo muitas pessoas, muitos crentes, aqui não, lá no Kurdistão, Uzbequistão, bem longe. Vixe, a pessoa está na internet, está bem segredo. Então, aqui não tem ninguém assim, que eles são religiosos. Não tem um religioso católico? Aí o religioso evangélico. Ele vem para a igreja, às vezes ele dá o dízimo, entrega o seu dízimo, tá? Às vezes ele entrega, às vezes não, às vezes entrega. E vem e tal, e dá glória a Deus, aleluia, ora, até ora. Mas a vida dele em casa é correta, é certa, mas é distante da intimidade com Deus, da conexão com Deus. Ele lê a Bíblia, mas ele lê a Bíblia assim, para desencargo de consciência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto. E agora? Agora não se lê mais da Bíblia o restante do dia. Quando Deus nos chama para ter uma conexão com Ele, uma ligação com Ele. Vocês estão entendendo isso? Havia um homem, Oswald Smith. Era Oswald Smith, Jesus? Era. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que uma certa vez, ele começou, era 6 horas da manhã, pastor Cristóvão, orando em línguas e conversando com o Senhor, orando em línguas e conversando com o Senhor, 6 horas da manhã. 2 horas da tarde, ele estava lá, orando em línguas e conversando com o Senhor. Aí ele lembrou, eita, eu tenho que almoçar. Esse homem disse, Senhor, eu posso ir almoçar agora? O senhor tem mais alguma coisa para mim? Ah, pastor, mas isso aí é para pastor. Não, aí tá, ele não era pastor. Ele nunca foi pastor. Ele tinha um chamado nos 5 dons. Não, o que é que ele era? Crente. Filhos de Deus. Qual o nível da sua comunhão com Deus? Alô? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, importante, bem importante. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 14, ACF, por favor. Hebreus, corrigida fiel, isso. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem o que eu vou te dizer. Estamos falando sobre santidade versus prosperidade. A prosperidade não te leva para o céu. Você pode ter todas as suas contas pagas. Você pode comprar 3 carros do ano. Você pode comprar 4, 5 casas. Você pode ser rico pra caramba e ainda assim ir para o inferno. Porque o que te leva para o céu não é a prosperidade. Prosperidade é a bênção que Deus te dá para você viver aqui. Mas o que te leva para o céu é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É interessante notar que muita gente prega sobre isso. Eles dizem o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Você é salvo, pronto, pode mandar ver, pode caprichar, pode o que for, porque você já foi eleito para a salvação e acabou, segundo eles. Mas esse versículo prova o contrário. Você pode, interessante, irmãos, pastor, mas aí não está se referindo a crente. Aí é que está, essa carta foi escrita para crente. Não foi escrita para pessoas que não são crentes. Lembre-se, os não crentes não são santos. Os santos são os de cá. Só que sem a santificação, não é sem a santidade, não é o fato de dizer, eu sou santo. Não, você precisa viver em santificação para você ir para o céu. E se você foi separado para Deus, como está a sua comunhão com Deus? Em detrimento da sua prosperidade. Agora ficou silêncio. Veja bem, queridos, Deus quer que você enriqueça sim. Tanto é que Ele já nos fez ricos. A Bíblia fala, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Ele já nos fez ricos. Acabou. Fim de papo. Independente da sua conta bancária. Mas, meu irmão, antes do próspero tem que vir o santo. Alô? É justamente a santidade que te faz viver em comunhão com Deus, independente de tuas contas estar sendo pagas ou não. Agora, por favor, cuidado para não correr para o outro lado. Qual é o outro lado? Então pronto, a gente fica lá devendo a todo mundo, a gente fica andando de qualquer jeito e tal. E por quê? Que agora a gente é santo. Não, meu irmão, aí é o outro lado da história, é o extremismo. Alguém falou e eu concordo. Satanás sempre anda nos extremos. Então ele quer que você seja extremista, não importa, de um lado ou do outro, tanto faz para ele. Desde que vá para o extremo, vai para o meio. O quê? Santidade. Próspero sim, mas santo absolutamente. Simples assim, sou santo. Estão entendendo isso, gente? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você é santo, meu irmão. É justamente essa santidade que faz com que você tenha comunhão com Deus. Dá um exemplo aqui. Vamos lá, vou dar um exemplo, por favor. Não responde, porque isso é uma coisa pessoal. Então, por favor, não responda. Vamos supor que agora, nesse exato momento, o Senhor chega para você e diz: eu quero que você passe a escritura do seu apartamento, da sua casa, e todo o dinheiro que você tiver no banco, mais o seu carro, enfim, todos os bens que você tem, móveis físicos, para Sicrânio. E eu, Senhor, eu te sustento. Se Deus falasse isso hoje para você, sinceramente, qual seria a sua resposta? Não responde. Não responde. Eu quero que você pense. Se de repente, e a propósito, teu emprego? Eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho. Pois é, também o Senhor quer que você saia e bota fulano no teu lugar. E deixa que eu te sustento. Então, o que é que você diria? Pois foi mais ou menos isso, com as devidas proporções, e Jesus disse para aquele jovem rico. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Marcos, deixa eu ver se é Marcos, gente. É Marcos. Marcos, capítulo 10. Mas Jesus não ia pedir para mim, não. Ele pediu para um aqui.
capítulo 10, no versículo 18. No versículo 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, observa agora, se ajoelhou diante dele e lhe disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Gente, isso é uma pergunta sincera, vinda diretamente do coração. Olha só. Aí Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu não quero entrar aqui não, porque senão aí a gente não vai hoje para casa, que isso aqui é bem longo. Mas vamos para cá. Observa uma coisa. Tu sabes os mandamentos. O quê? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a alguém, honra teu pai e a tua mãe. Aí a esse ponto ele já interrompeu. Ele, porém, respondendo, ou seja, foi praticamente imediato: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Por isso que o cabo era rico, né? Por isso. Observa uma coisa. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. O amou. Muitas vezes, irmãos, pensa comigo, por favor. Fica concentrado no que eu vou falar agora. Muitas vezes nós temos a tendência de que ter ou fazer alguma coisa para o Senhor, ou ter alguma coisa, é mais importante para Deus do que aquele que a gente é. É por isso que aqui na igreja, eu já passei a ordem para todos os líderes: observe quem está vindo para a igreja só quando está escalado. Tira ele da escala. Porque é para vir para a igreja, independente de estar escalado ou não, para congregar e para cultuar a Deus, porque você é mais importante do que o que você faz. Estão entendendo isso, gente? O que Jesus estava olhando aqui para ele, ele o amou. Veio um jovem que tinha guardado os mandamentos, que tinha feito tudo isso, contudo faltava uma coisinha. O quê? Vamos lá. Falta-lhe uma coisa. Vai, observa agora, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem, toma a cruz e me segue. Por isso que eu perguntei, o que você diria? Não, misericórdia, que conversa. Jesus, não, isso é o diabo mandando eu me desviar. Não, estou desse jeito não. Não, irmãos. Aqui ele perguntou para um, e ele não faz exceção, então. Você sabe o que é ter um dinheiro na conta para pagar o cartão de crédito? 2 dias depois. E o Senhor disser: vá, dê esse dinheiro para fulano. Pois bem, isso aconteceu com o teu pastor. E meu irmão, eu pensei logo: Satanás, fora daqui. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então achei que era o diabo. Achei que era o diabo. Amarrado. Aí o Senhor dê. E para quem? Para fulano. E o fulano não precisava. Tinha isso também. E o que aconteceu, pastor? Dei. Zerou a conta. Só tinha aquilo ali, também zerou. No dia de pagar o cartão, eu estava com 3 vezes mais o valor. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte: vamos supor que não tivesse o valor, as 3 vezes. Então, o que você faria? Não foi Deus não, rapaz, está vendo? Foi Deus. Cadê o dinheiro? Cadê? Observe que Jesus não prometeu que esse jovem ia ser rico. Nós sabemos sim que ele seria, porque quem obedece a Deus nunca fica pobre. Mas a gente sabe disso. Mas Jesus não prometeu aqui. Ele diz: vem e me segue. O que é que Jesus estava mostrando aqui, gente? Quem é mais importante para você? É a riqueza ou é Deus? É interessante porque Jesus, uma certa vez, ele disse: você não serve a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. É interessante, ele não disse: ou você serve a Deus ou serve ao diabo, ou serve ao mundo. Não, ou você serve a Deus ou serve às riquezas. Eu vou dizer, sabe quem é o primeiro lugar na sua vida? É aquela pessoa, ou aquela coisa, ou o que seja, que ocupa mais os seus pensamentos. É isso que é o primeiro lugar na sua vida.
Quanto mais tempo você fica pensando e meditando na palavra de Deus, você está mostrando para tudo que Deus é a primeira pessoa da sua vida. Mas quando você coloca a riqueza, ou qualquer outra coisa, aqui no caso é falando de riqueza, ou qualquer essas coisas, meu irmão, mesmo tendo a sua prosperidade, você não está sendo santo. Você não está comparando, você não está considerando o fato que você é de Deus. Amém, glória a Jesus. Mas ele, versículo 22, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Aí aqui vem o versículo que muita gente usou para fazer apologia à pobreza. Versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí, pastor, está vendo aí? Está vendo aí? Olha aí, ó, riqueza, está vendo? Tira. Não. Vê o restante. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes. Aí, olha só, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ser rico é a vontade de Deus. Amém? Mas antes de ser rico e ser próspero, tu tem que ser santo. Viver e andar em santidade. Santidade. As pessoas precisam olhar para você e não ver alguém igual a elas, mas alguém santa. Eu estou dizendo pessoas que não são santas. Elas têm que olhar para você e ver: rapaz, fulano é santo, viu? Ele é santo, ela é santa. A minha mãe, ela passou anos dando massagem em mulheres. Ela dava massagem, mulheres, aquelas massagens e tal, lá, para mulheres. E, gente, eu não sei, eu não chego, não chegou, eu não cheguei a contar, pronto. Foi tanta gente que eu não cheguei, passou da minha contagem. Quantas pessoas ela falava de Jesus enquanto dava massagem? Ela encontrava um jeito. Se a pessoa falasse qualquer coisa, se a mulher falasse qualquer coisa, ela achava um jeito naquela coisa de falar de Jesus. Ai, mas o meu marido, porque o meu marido está com outra e não sei o que, está coisa. Ah, mas você não experimentou o amor verdadeiro, não? Pronto, já começava daí. Ah, porque olha, minha filha, o dinheiro está escasso. Ainda bem que Deus supre nossas necessidades, né? A outra, o quê? Hein? Peraí, me fala, tu vai me falar de religião? Não. Ela dizia: detesto religião. Eu lembro como eu detesto. Meu negócio é Jesus. Gente, tem filhos dela na fé, pastor Fran, que são pastores presidentes de igreja, Verbo da Vida, hoje. Tem vários professores do Rema que foram ganhos para Jesus através dela. Por quê? Ela foi com a mulher primeiro, né? A mulher gostou tanto que aí um dia depois que terminou lá, não, eu chamei meu marido, fala isso aí de novo que tu estava falando. Falou para o marido, depois ganhou a mulher e ganhou o marido para Jesus. Eles cresceram, estou lembrando de um casal agora, um deles, pois eles receberam, cresceram, foram fazer o Rema, fizeram escola de ministros, hoje pastoreiam igreja e são professores do Rema. Filhos. Aí a pergunta é: você é tão santo a ponto de falar de Jesus lá onde você trabalha? Não responde. Não, isso é pessoal. Não é falar da igreja, é falar de Jesus. Você não é responsável pela conversão de ninguém, querido, vou logo avisando. Ah, pastor, eu já falei para 50 e ninguém até agora aceitou Jesus. É porque não é tua responsabilidade. A pessoa tem o direito de escolher, querido, dá licença. Mas a sua responsabilidade é não falar de Jesus, meu irmão. Você tem que falar. Por quê? Como dizia um grande amigo meu, Deus não tem James Bond, agente secreto das suas fileiras. Não, é para mostrar para todo mundo. Uma coisa, esse é o ponto. Então, olha só, trazendo para cá, olha só, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que entrar no reino de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus só entra quem é santo.
Então, o cuidado que Deus está tendo conosco é para que a gente não estejamos tão fissurados na prosperidade e esqueçamos o principal, que é a santidade. Prosperidade, meu irmão, é um resultado. Prosperidade é um resultado, é uma bênção. Está correto, está certo, amém, glória a Deus. Você deve crer, você deve declarar isso, você deve falar isso. Glória a Jesus. Mas, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Mais importante você precisa levar é a santidade. Jesus, uma certa vez, Deus fala lá na antiga aliança, e depois o apóstolo repetiu no Novo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Por que ele disse, sede santo porque eu sou santo? O que é que tem a ver? Vou te explicar. Lá na antiga aliança, no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão também, já falei aqui, vou falar de novo. Havia vários utensílios dentro do tabernáculo, ou digamos assim, igreja, tá? Tinha lá vários utensílios. Era faca, era garfo, era talher, havia vários utensílios. Pois bem, tudo aquilo, quando na inauguração do tabernáculo foi ungido, tudo foi ungido, né, para santificação ao Senhor. Amém? Onde fosse, tudo era separado para o Senhor. Então ninguém podia pegar um prato ou um talher, levar para casa. Por quê? Porque era santo. Porque era do Senhor, para isso. Mas o que santificava isso não era ungir as coisas lá. Não, era a presença de Deus lá no Santo dos Santos. Justamente por causa da presença de Deus é que tudo aquilo era santificado. Ô pastor, e no lar Deus não estava não em manifestação. Por quê? Não tinha ninguém crente, gente. Era todo mundo morto espiritualmente, pecador. Pecador não tem Deus. Amém? Então, não tinha, então era onde? Era lá, no tempo, quando Deus vinha, uma vez por ano, onde vinha para receber o sacrifício e tal, e aquela dificuldade toda. No tabernáculo de Moisés, e também no tempo de Salomão, e nos tempos posteriores. Contudo, quando você nasceu de novo, preste bem atenção nisso, quando você nasceu de novo, você se tornou a própria casa de Deus. O templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés não é uma representação da igreja hoje. Ela é uma representação do crente individual. O Santo dos Santos está dentro de você. Pronto. É no seu coração que você oferece sacrifício a Deus. No seu coração. É o fruto de lábios que louvam o seu nome. Vocês entenderam isso, gente? Por exemplo, há alguns lugares tem pessoas que chamam isso aqui de altar. Eu já corrigi tanta gente aqui na igreja por causa disso. É porque eu sinto, lá no altar, eu digo, onde é que está o altar, bênção? Cadê o altar? Isso não é altar. E o que é isso? Púlpito. O altar está dentro de você. Você novo, o altar está dentro de você. Digo, o altar está dentro de mim. Isso. Qual é o lugar mais santo agora, nesse momento, aqui na igreja? É o lugar que você está sentado, porque você é que é o santo. É por isso que hoje nós não ungimos carros. Glória a Deus que ninguém aqui me chamou para ungir carros. Graças a Deus. Tu ia levar uma resposta que tu não ia gostar. Não ungimos casas, não ungimos carros, não ungimos cadeira, não ungimos instrumentos. Não ungimos. Por quê? Porque hoje o ungido é você. A única unção com óleo que eu vejo no Novo Testamento é para enfermos. Eu não vejo nem unção com óleo para pastores. Não, vamos chamar os pastores, vamos ungir agora. Eu vejo ungir com óleo os enfermos. Foi o que eu vi. Pelo menos até agora eu só vi isso. Se alguém tiver mais algum versículo aí, por favor, no final me fala. Mas o que eu vejo é isso. Alô? Por quê? Porque o ungido, o santo, não é a coisa, é a pessoa. Estão entendendo isso? Porque um dia,
Jesus disse: está consumado. Aí, aquela cortina que todo mundo chamava de véu, ele tinha 6 metros de altura, 12 metros de largura e 10 centímetros de grossura. Era uma mega de uma cortina. Foi rasgado de alto a baixo. Não tinha como um ser humano rasgar aquela coisa. Só podia ser um anjo. Só podia ser Deus. E tem mais, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E aí abriu, e aí o Espírito Santo saiu de malicuia para ir morar dentro de você. Completo, aí ó, estou dentro de você. Então, por isso sede santos, por quê? Porque quem mora em você é santo. É a presença de Deus que te santifica. E durante, Jesus, muitos anos, as pessoas associavam a santidade ao que se fazia. Então, vou fazer isso, né, para me santificar. Vou jejuar para me santificar. Vou para... Não, não. Por quê? Porque não é o que você faz, é quem você é. Você é santo. Amém, queridos? Então, seja próspero, seja rico, seja milionário, seja abençoado, mas acima de tudo, seja santo. Então, hoje, você não faz certas coisas, você não veste certas roupas, você não deve postar certas coisas nas suas redes sociais. Não é porque a igreja proíbe. Não é porque o pastor, se o pastor vê isso. Meu irmão, para com isso. O negócio é, se Deus vê isso, é esse que você tem que pensar. É se o Deus está vendo. O pastor tanto faz. Mas o ponto é, por quê? Por que você não faz isso? Por que você não posta certas coisas? Por que você não coloca certas roupas? Por quê? Porque você é santo. Uma abençoadinha aí, uma moça, ela me disse alguma coisa, me disse algo assim bem, eu digo, rapaz, você falou desse jeito? Ela disse, falei. Ela namorava com um rapaz, e o rapaz era aquele tipo Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, tal. Quando a pessoa vai se afastando da igreja, ele começa a perder o fervor. Ele começa a perder, ou ela começa a perder o fervor. Aí o rapaz, numa das vezes que estavam juntos, o rapaz quis algo mais, né? Sabe como é, né? Lanchar para o almoço, tal, antes do casamento, relação. Pronto, a gente chama de lanchar para o almoço. O almoço é o casamento. Aí, entenderam, né, gente? Por favor. Aí, rapaz, ela olhou para ele e disse, o meu corpo não é instrumento de iniquidade, esse instrumento de justiça de Deus, eu sou santa, me respeitar. Eu disse, e aí? Não, e aí ele, eita, desculpa e tal. Quem você é? Santo. Está aqui, olha só, esse rapaz aqui, esse homem aqui, ele perdeu uma ótima oportunidade de ser salvo, de ser justificado. Obviamente, como eu disse, obviamente que a riqueza chegaria de volta, eu tenho certeza disso. Mas o ponto que Jesus estava mostrando é, o que mais está forte em você, mesmo guardando os mandamentos, é que a riqueza tem a última palavra na sua vida. É isso que Jesus estava falando. Mesmo guardando os mandamentos. E é o que muitas vezes acontece nas igrejas. Não aqui, já disse, lá no outro canto. De que a gente fica tão fissurado em pagar contas e tal, e lá vai tudo, que muitas vezes esquece o comportamento, esquece simplesmente de assumir quem você é. E às vezes é até difícil, por quê? Porque simplesmente ignora o que a Bíblia diz, porque simplesmente se torna religioso. Há alguns anos atrás, a gente estava na chácara, e um casal compraram o primeiro carro zero deles. Eita, mas ficou muito feliz. Gente, olha, ter carro zero é bom, gente, ó. Ter carro zero é muito bom, gente. Olha, é maravilhoso. Se você ainda não tem o seu, creia para chegar, seu carro zero. E aí eles compraram o primeiro carro zero deles. Aí, Emanuel, ele disse, pronto,
Agora a gente vai levar o carro lá para a casa do pastor para ele ungir. Será que ele tem o óleo na casa dele? Não tem problema não, a gente leva lá para a igreja se não tiver o óleo. Acontece que esse abençoado, ele não tem o conhecimento que ela tem. E vocês sabem, a mulher sábia é que edifica o lar. E aí ela ia agora para explicar para ele, porque se chegasse lá em casa, fosse pedir ao pastor João para ungir, vai ouvir coisa que não gosta. E aí ela ficou com aquele receio de nunca mais o homem vir para a igreja depois daquela. Aí ela, não é mais desse jeito não, menina. Não, você está por fora, mudou. Foi mesmo, foi. Agora não é mais ungir o carro, agora é o ungido que dirige o carro. Eita, que mulher sábia! Muito. Pronto, acabou, nunca mais comprou outros carros, nunca mais pediu para ninguém ungir. Esse é o ponto. Vocês estão entendendo isso, gente? A unção não tem a ver com o que você faz. Na verdade, o que você faz tem a ver com a unção que está sobre você. A santidade precisa ser buscada. A santidade precisa ser levada a sério. Eu sou santo. Eu sou santo. Por ser santo, você vai ter comunhão com aquele que habita. Veja bem, sede santos, porque eu sou santo. Mostrando o que, gente? Intimidade, conexão, ligação. Por ser santo, você tem que ter mais intimidade com Deus do que com qualquer outra pessoa, inclusive seu cônjuge. Você precisa ter uma intimidade maior. Você precisa conversar com Deus. Um amigo meu, que ele é um profeta, ele falou uma coisa interessante. Ele estava na aula do Rema, estava no primeiro ano, ele foi meu professor. Aí ele disse, quem aqui falou com Deus? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele disse, e o que Deus falou? Aí quando ele viu que ficou todo mundo, ele disse, amém, glória a Deus, Deus falou com todo mundo. Amém, pronto. Mas esse é o ponto. A pergunta não é se você falou com Deus. A pergunta é, Deus falou com você e você ouviu? Santidade tem a ver com isso. Santidade tem a ver com isso, com conexão, com ligação. É nesse ponto. Estão entendendo até aqui? Por favor, meu irmão, não pensa que eu estou... agora pronto, então... vou sair do meu trabalho, vou ficar lá na igreja o dia todo. Não, irmãos, não disse isso. Você precisa ser santo, mas é no seu trabalho. Porque aqui na igreja, qualquer um é. Agora, estando num ambiente que você vê Satanás atuando, porque ele tem direito de estar nesse mundo, aí é onde tem que você manter a santidade. Como disse um pastor, um amigo meu, ele disse uma coisa interessante: viver em santidade nesse mundo é andar com as vestes brancas na lama, sem que salpique nada nas suas vestes, na lama. Manter por isso é viver em santidade. É justamente aí que está o ponto. Então, sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Mostra claramente que é uma salvação onde ela é desenvolvida. Eu tenho mais conhecimento da palavra hoje do que eu tinha quando nasci de novo, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos quando nasci de novo. Hoje eu tenho mais conhecimento. Tenho mais conhecimento hoje do que quando era adolescente. Eu comecei a pregar, eu tinha 11 anos. Eu tenho mais conhecimento hoje. E naquele tempo... eu pregava, gente, eu pregava. Agora, a santidade estava meio... tempo da minha adolescência. A santidade ficava meio longe. Mas eu pregava na igreja. Fogo caía. Mas o pessoal dizia, meu amigo, que menino santo. Por causa da minha pregação. Não conhecia do outro lado, quando eu saía da igreja. E aí a coisa era séria. Por quê? Porque santidade não tem a ver com a pregação. Qualquer pessoa pode subir nesse púlpito aqui. Qualquer um pode subir nesse púlpito aqui e pregar tremendamente. Numa unção poderosa. Pode, sem ser santo. Por quê? Porque, irmãos, a pessoa está lá disponível.
e Deus precisa usar alguém. Ele usou uma mula. Por que não usa gente? É claro que usa. Mas ser usado por Deus nunca vai significar ser aprovado por Deus. Eu vou repetir porque o usamento foi bem fraco. Lá vou eu de novo. Eu acho que nem todo mundo entendeu. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. O que você precisa buscar não é a aprovação das pessoas. Por quê? Pessoas mudam. Hoje eles te atiram flores, amanhã te atiram pedra, depois volta as flores de novo. No início da semana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Isso foi no início da semana, na segunda-feira. Na sexta da mesma semana, o mesmo povo estava, crucifica! Era o mesmo povo. Antes, jumentinho e palmas, né? Aquelas palmeiras. E depois lá vem a cruz. Porque as pessoas mudam. Você precisa buscar agradar aquele que não muda. Você precisa buscar agradar aquele que te ama mais do que tudo. Estão entendendo isso, gente? Não, irmãos, olha, glória a Deus, a gente faz as coisas, as pessoas veem, uns elogiam, outros não. Tudo bem, tá, sem problema. Acontece isso. Mas, querido, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Procura buscar a aprovação de Deus. Eu ministrei numa igreja, faz anos, muitos anos mesmo isso aí. E era visível que as pessoas não estavam recebendo a mensagem. Não estavam recebendo. Mas eu botei conversa, mandei ver, fui ministrando, acabou. Por quê? Porque ele mandou. Eu não estava lá para que as pessoas se agradassem de mim. Eu estava lá para obedecer o que Deus mandou que as pessoas precisam ouvir. E rapaz, eu falei. Terminou. Sabe uma igreja pentecostal mesmo. Mas sabe aquele silêncio sepulcral? Estava desse jeito. E aí eu voltei para casa, fui lá no meu escritório, sentei. E o Senhor disse claramente, falou ao meu ouvido, eu ouvi, é uma das poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus com os ouvidos físicos. Ele disse, como você me agrada. Puxa vida, eu chorei pra caramba. Como você me agrada. Porque o importante, o alvo, não era as pessoas se agradarem. Glória a Deus, se alguém se agradasse ou não, tanto faz. O alvo é agradar a Ele. Já falei coisas aqui na igreja e teve gente que foi embora, pastor Franco. Gente, foi embora, porque o pastor falou um negócio desse. Tchau, foi embora. Tem outra igreja ali melhor. Tudo bem. Mas eu falei porque Deus disse. Numa churrasco que a gente teve dos homens, numa das vezes, lá na tua casa, no churrasco que teve, rapaz, eu falei, eu tinha ouvido falar umas coisas, aí 1, 2, 3, aprenda uma coisa, quando uma pessoa fala acerca do assunto, pode ser sobre você, uma pessoa, tudo bem, mas se 2 ou mais pessoas falam a mesma coisa, sem combinarem nada entre si, rapaz, preste atenção, e foi o que aconteceu. Eu tinha ouvido várias coisas. Aí eu reuni os homens. Aí mandei ver. Não é assim não. Está errado. Mostrei tal. Numa semana saiu 1. Na outra semana saiu mais 2. Mas eu sou santo. Eu procuro agradar ao meu Senhor. Como pastor, a gente tem que falar certas coisas mesmo. E se fulano não gostar? Bom, ele gostando, tá bom. Para mim tá ótimo. Vocês estão entendendo isso? Vocês já notaram, já procuraram na palavra um único versículo, uma única profecia onde fosse a vontade de Deus que Jesus fosse popular? Não tem, mas ele era extremamente popular. Muito popular. Bastante. Principalmente no 2º ano do seu ministério. Rapaz, a fama dele, havia outros rabinos, não chegavam nem perto da fama dele.
Mas nunca foi a vontade de Deus, mesmo expressa na palavra, que ele fosse popular. Por quê? Porque muitas vezes, por ouvir a multidão, pessoas têm desprezado o que Deus fala. Por ouvir A, B, C, a mãe, o pai, marido, esposa, tem desprezado o que a palavra de Deus diz. Querido, você é santo. Você tem que ouvir quem está dentro de você. A santidade, escute bem, a tua santidade é a prova cabal de quem você é, casa de Deus. É a prova da presença de Deus dentro de você. Estão entendendo isso, gente? Até aqui? É assim que funciona. Nunca foi sobre igreja proibir, sobre pastor proibir, sobre sei lá quem proibir. Nunca foi isso. O importante, que faz o convencimento, é o Espírito que habita dentro de você. Seja santo. E aprende uma coisa. Eu vi vi um desenho no Instagram. E rapaz, eu gostei daquilo. Alguém colocou lá e eu gostei. Não me lembro quem foi, mas eu gostei daquilo. A pessoa dizia em cima, disse: muitas vezes sabedoria é você estar diante de uma multidão de pessoas, de muita gente, muita gente. Amém? Olha para cá, não se preocupe, está resolvendo. Muita gente, e dizer: vocês todos estão errados. Ser santo, muitas vezes, pode levar você a isso. Vocês estão tudo errado. Como pode? Todo mundo está errado e só você certo. Pois é o que a Bíblia diz. Diga ao seu redor, na frente, atrás, do lado, todo. Diga: seja santo, porque aquele que habita dentro de você é santo. Tudo aquilo que se refere a Deus, você tem que ter um interesse maior. Tudo aquilo que a palavra de Deus fala, você tem que ter um interesse maior. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu ministrasse essa noite. E se você está aqui, não pense: eu queria que fulano... meu Deus, como eu queria que fulano está aqui. Não, a palavra é para você que veio, então é para você. Amém? Né? Fulano depois vê lá no YouTube, mas agora é para você. Irmãos, pensa nisso. As suas atitudes têm correspondido à santidade de Deus? Lembre-se que lá fala sem santificação, não é sem santidade. Santidade é justamente a presença de Deus. A santificação é um processo. A santificação está colocando através de quê? De atitudes, de ações. Todos nós podemos falhar. Vou repetir. Todos nós podemos falhar. Todo mundo. Aqui não tem ninguém que nunca falhou. Todos nós já falhamos e vamos falhar, porque estamos caminhando. Mas, querido, preste atenção, que as tuas falhas não venham empanar o brilho da santidade de Deus na sua vida. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.